Na última semana, uma notícia ganhou uma enorme repercussão no mundo da ufologia. Um drone militar dos Estados Unidos teria registrado o momento em que um míssil Hellfire foi disparado contra um objeto voador não identificado. E o mais surpreendente, o alvo simplesmente atravessou a cena e seguiu o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Mas não para por aí, tá? Esse vídeo não surgiu em fóruns obscuros nem em canais de teorias conspiratórias. Ele foi exibido dentro do próprio Congresso americano por um deputado, o que só aumentou a credibilidade. E também um mistério, né? Afinal, se realmente veio de operações militares, o que foi que eles registraram? De um lado, especialistas e militares chocados, do outro, céticos que afirmam que tudo pode não passar de uma falha técnica ou até de um truque de câmera. No meio disso tudo, milhões de pessoas com a mesma pergunta na cabeça: o que de fato estava voando nos céus do Iêmen naquele dia? É o que a gente vai tentar entender pelo menos nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Bom, vamos direto ao ponto, né? Esse registro, ele deixou muita gente chocada, né? E levantou inúmeras dúvidas entre quem assistiu ao vídeo, né? Teria acontecido no dia 30 de outubro de 2024, próximo à costa do Iêmen. Naquele dia, um drone MQ-9 Reaper, considerado uma das armas mais letais do exército americano, fazia o monitoramento da região quando algo inesperado surgiu no radar. Um pequeno orbe brilhante que se movia de maneira incomum e bastante intrigante. Nas imagens é possível ver o objeto sendo acompanhado de perto pelo drone, até que as autoridades tomam uma decisão surpreendente. De repente, um míssil Hellfire é lançado em direção ao alvo, numa tentativa de impedir o suposto OVNI, né, o que ele estava tentando fazer, digamos assim, né? Que ele continuasse o seu trajeto. É possível ver o projétil riscando o céu até que a câmera registra uma explosão. Mas o mais impressionante é que o suposto OVNI simplesmente atravessa a cena e segue o seu voo sem qualquer sinal de dano. Um míssil capaz de destruir blindados e até instalações militares inteiras não teria surtido efeito algum contra aquele objeto. E foi exatamente isso que deixou os especialistas, militares e a própria opinião pública em choque. E não estamos falando de um vídeo publicado por algum canal obscuro, algum blog aleatório ou por ufólogos, né, em busca de cliques. O registro foi exibido dentro do Congresso dos Estados Unidos durante uma audiência oficial sobre fenômenos aéreos não identificados. Quem apresentou as imagens foi o deputado republicano Eric Burlison, que disse ter recebido material de um denunciante. Na sessão, ele mostrou o vídeo aos demais parlamentares e foi direto: isso não pode ser simplesmente ignorado. Esse episódio se encaixa numa pressão cada vez maior dentro do Congresso americano, onde os políticos de ambos os partidos exigem mais transparência do Pentágono em relação aos chamados UAPs, né, a designação oficial aí dos OVNIs. Ou seja, né, não estamos diante de uma simples teoria conspiratória que circula na internet, mas de um tema debatido em alto nível dentro do governo. E é justamente essa origem que conferiu ainda mais credibilidade e repercussão ao caso. Afinal, se o vídeo realmente veio de operações militares, não se trata de algo qualquer. It should be going to you. You know, the public should be seeing this stuff. And why you're not allowed to, I don't know. But that's a Hellfire missile smacking into that UFO and just bounced right off. And it kept going. It kept going, and it looks like the debris was taken with it. Yeah, what the hell is that? What flies like that? Again, I'm not going to speculate what it is, but the question is, why are we being blocked from this information? As dúvidas. Bom, apesar do impacto das imagens, a verdade é que ainda restam muitas perguntas sem respostas sobre esse episódio. Primeiro ponto, né, a autenticidade do vídeo não foi confirmada oficialmente pelo Pentágono. O material foi exibido no Congresso, mas até agora não houve nenhuma declaração definitiva por parte das Forças Armadas americanas. O próprio deputado que apresentou o registro e que disse ter recebido as imagens de um denunciante afirmou que uma revisão independente está em andamento. Segundo
o míssil Hellfire realmente atingiu o objeto. Alguns analistas levantam a hipótese de que a ogiva não tenha funcionado corretamente ou que o disparo não tenha sido feito na distância ideal para causar dano. Se esse for o caso, o suposto indestrutível OVNI pode não passar de uma falha técnica. E por último, o que de fato era aquele elemento? Pode ter sido outro drone, algum fenômeno atmosférico ou até mesmo um reflexo captado pela câmera. Sem dados de velocidade, distância ou massa, qualquer análise científica séria sobre o verdadeiro significado daquela orbe fica comprometida. No fim das contas, sem essas respostas, o vídeo permanece num limbo, entre um registro extraordinário de um objeto capaz de resistir a armamentos modernos e mais um caso mal interpretado ou até manipulado dentro da ufologia. Teorias. Antes de continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal e é uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil, tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui na plataforma da Blaze e o jogo que a gente vai jogar hoje é o Double, aquele jogo da roleta, que você escolhe ali uma cor. A gente coloca o valor aqui que a gente quer, escolhe uma cor, inicia o jogo e espera a roletinha e tem que cair na cor que você escolheu, certo? Ó, essa rodada a gente não tava ainda, tá? Eu vou na próxima. Vamos nessa. Jogar no vermelho. Vou esperar agora um pouquinho. Não deu bom. Perdemos, tá vendo aí, ó? Vamos mais uma vez. Vou jogar no vermelho de novo. Vamos dar o valor. Vamos lá. Deu bom, deu bom. Já era, rapaz. Vamos parar, né? Vou parar por aqui. Top, né, galera? Para se cadastrar na plataforma, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Clique e venha conhecer. Diante desse mar de incertezas, era óbvio que surgiriam as famosas teorias, A maioria delas, claro, sem pé nem cabeça, mas a gente adora debater, A primeira levanta a possibilidade de uma tecnologia desconhecida. Será que aquele objeto era, de fato, um artefato extraterrestre? Ou, quem sabe, uma aeronave secreta desenvolvida em segredo por alguma potência militar? Se for verdade, estamos falando de algo capaz de resistir ao armamento mais letal dos Estados Unidos, e isso, convenhamos, seria muito perigoso. A segunda hipótese é a mais técnica, Talvez uma falha no próprio armamento. O míssil Hellfire, ele pode simplesmente não ter explodido como deveria, ou ter atingido o alvo em um ângulo que reduziu o impacto. Nesse cenário, então, o suposto poder do OVNI nada mais seria do que o resultado de um erro mecânico. Já os céticos preferem outra explicação. Tudo não passou de uma ilusão de ótica ou de uma interpretação equivocada. Reflexos, interferências nos sensores ou até mesmo manipulação de vídeo poderiam dar a impressão de que um objeto resistiu à explosão, quando, na realidade, nada daquilo aconteceu. E sejamos honestos, essa hipótese até parece plausível. Olha lá. Ele compara esse objeto sendo atingido por um míssil e o balão sendo atingido pelo míssil. Olha o que acontece com o balão, ó. Ó o objeto. Bateu, ele separa aqui os pedacinhos, ó. Independentemente da explicação, o fato é que esse vídeo acabou reacendendo a dúvida em muita gente que acredita que não estamos sozinhos nesse universo. Por quê? Se ele for real, estamos diante de algo que desafia não só a tecnologia militar americana, mas também a nossa compreensão sobre o que existe nesse imenso céu acima de nós. Se parar para pensar, perceber que um míssil projetado para destruir tanques, navios e até bunkers teria sido inútil contra um objeto desconhecido chega a ser assustador, mas ao mesmo tempo já vimos tantas histórias sobre OVNIs que acabaram se revelando falsas que fica difícil acreditar sem provas concretas. De qualquer forma, não dá para negar, É um caso curioso, intrigante, e é justamente por isso que sempre trazemos esse tipo de tema aqui, porque, sendo verdade ou não, vamos combinar, o assunto é fascinante. Mas comenta aqui embaixo o que você acha que era isso aí. Qual que é a sua hipótese sobre esse acontecido? Era um OVNI mesmo? Ou não? Foi uma ilusão de ótica? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!